E hoje nós vamos estar vendo aqui uma grande parte do que acontece conosco sobre justiça própria e um pouquinho de alta condenação. O pastor Betinho tem falado mais sobre o favor de Deus, e quando nós entrarmos no favor de Deus, meu irmão, você vai ver que delícia. Por isso que eu quero que você entenda primeiro justiça própria e autocondenação, para você desfrutar do favor de Deus na sua vida. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 4 diz assim: E quando acabou de falar, disse Simão, disse a Simão, faze-te ao mar, ou vai-te ao mar alto, lançai-vos as redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes as redes. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Primeira coisa que eu quero que você entenda, e eu quero aqui devagar estar explicando para você, aquilo que Deus tem falado ao meu coração, que quando Jesus chega ali para os pescadores, e ele diz então, olha, vai ali ao mar, ao alto mar, lança as redes, e vocês vão colher aquilo que vocês estão precisando, ou além daquilo que vocês estão precisando. Pedro era um grande conhecedor. Pedro era um homem que sabia pescar. A Bíblia nos dá uma referência de um pescador perito naquilo que fazia. Pedro ensinava as pessoas a pescar. O que o texto está dizendo aqui, e nas outras referências, é que Pedro, quando Jesus fala para ele, vocês vão ao mar, ao alto mar, lança lá a rede, e vocês vão pescar. Na realidade eles vão dizer, Senhor, nós pescamos a noite inteira, e se tem alguém aqui que sabe desse negócio, sou eu, Senhor. Eu sei o dia que dá peixe, a hora que dá peixe, o lugar que dá os peixes, e eu sei como pescar. Na realidade Pedro estava o primeiro ponto aqui que eu quero falar para você, ele estava ali na sua autojustiça, ele estava ali na sua justiça própria, ou seja, dizendo, se tem alguém que sabe fazer um negócio bem feito, sou eu, Senhor. Senhor, o Senhor sabe pregar, o Senhor prega bem, o Senhor é um profeta, e talvez o Senhor não entenda bem do negócio aqui. E nós estivemos a noite inteira pescando, e nenhum cardume encontramos, e nada pescamos. Mas tem um detalhe, sobre a sua palavra, nós vamos lançar a rede. Ou seja, quero te explicar o que eu andei estudando a respeito desse texto. Senhor, eu só vou pescar, porque eu já vi milagre com o Senhor. Mas se tem uma coisa que eu sei, é isso aqui. Ele não disse, a palavra também não fala, mas eu imagino que ele estava dizendo, para não ser insubmisso ao Senhor, eu vou, mas eu sei como é que faz as coisas. Irmãos, muitas vezes, nós achamos que somos os melhores naquilo que fazemos, e muitas vezes somos mesmo. Talvez naquilo que você faz, que você venha fazer, que você está fazendo, você faça em excelência, mas se o Senhor estiver contigo, além da excelência, a produção será melhor, a produção será maior,
a produção será sem cansaço. Pedro, na realidade o Senhor não fez nenhuma pergunta para ele, mas Pedro já entra cortando e respondendo aquilo que Deus não perguntou para ele. No versículo 5 ele diz: e respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Você pode ver que ele não está dizendo nós lançaremos a rede. Ele não está dizendo: Senhor, nós pescamos a noite inteira. Aqui existe um conjunto de pessoas que conhecem do negócio, mas nós vamos lá. Ou talvez, eu não sei, irmãos, isso aí sou eu que vou falar. Senhor, eu vou lá pescar para provar para o Senhor que não conseguimos pescar a noite inteira, que pescamos a noite inteira, mas que não pegamos nada. Mas vamos lá, o Senhor está dizendo, vamos lá. Mas o Senhor vai ver que o Senhor está errado. Irmãos, muitas vezes nós perdemos a bênção por achar que a pessoa a qual disse aquilo para nós não sabe nada, e a gente vai e não faz aquilo que foi dito. Olha, fique com seus ouvidos atentos. Muitas vezes Deus vai usar pessoas que aos teus olhos você jamais imagina que possa te dar o segredo do sucesso. Deus vai usar. Quando ele chega aqui embaixo e ele diz para o Senhor: Senhor, sai de perto de mim, ou seja, ausenta-te de mim, no versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Irmãos, isso aqui acontece sempre, não vou dizer às vezes, sempre, quando alguém reconhece a bênção de Deus, se coloca como não merecedor, mas é não merecedor. Claro que é não merecedor, claro que está na posição de não merecedor, mas a graça vem de Deus, não vem de nós, não vem das habilidades, vem a graça de Deus. Ele chega aqui numa autocondenação. Ele primeiro justifica a sua justiça própria, dizendo: eu sei fazer. Mas ele havia feito e nada aconteceu. Mas agora ele vai embaixo de uma palavra. Escute o que eu estou falando. Ele vai embaixo de uma palavra. Irmãos, quantas promessas de Deus tem aqui? Pega uma delas. Lê ali, lê a palavra de Deus. Pega uma dessas palavras e fala para ele: Senhor, eu vou embaixo da tua palavra. Eu vou fazer segundo a tua palavra. E aí Pedro vem. Primeira coisa que ele faz é um sentimento de religiosidade. Ele quer mostrar que ele é diferente dos outros, um religioso hipócrita. Se prostra diante do Senhor ali: Senhor, sai de perto de mim, eu não mereço estar perto de ti. Ué, mas por que antes ele não disse isso? Por que quando o Senhor falou: vai lá lança a rede e vai lá e vai pescar, vai em alto mar pescar? Por que ele falou: Senhor, fica longe de mim, não chega próximo não, por que depois? Porque ele viu o favor de Deus, e que o Senhor sabia o que estava fazendo e falando. Irmãos, cuidado, para você não cair nesse engano, em achar que primeiro você sabe, achar que você merece, e depois o sentimento do que? Não mereço. Autocondenação. Eu não sou digno. Eu não sou digno que o Senhor faça isso por mim. Eu sou um pecador. Irmão, quem que não é? Sabe, isso é hipocrisia. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos miseráveis e carecemos da glória de Deus. Sem a glória de Deus não tem como fluir nenhum favor de Deus para mim nem para você. Abra sua Bíblia mais à frente. Mais atrás um pouco, Mateus 14, 24. Abra lá em Mateus 14, 24. Eu vou estar passando alguns acontecimentos aqui, irmãos, com a vida de Pedro.
E quero dizer para vocês que Pedro era um homem normal, como eu e como você. Não era um excelente homem e não era um pior homem. Era normal, igual eu e você. Era um crente, um cristão, um que queria acertar e que queria as bênçãos de Deus. Olha aqui, segundo ponto, Mateus 14, a partir do versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, olha Pedro respondendo de novo. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, primeira coisa que ele erra, não tinha confiança. Ele andava com Jesus, ele conhecia a voz de Jesus, ele conhecia o Senhor pelo jeito de andar, pelo jeito de falar, pelo jeito de partir o pão, ele conhecia o Senhor. Mas como o Senhor estava andando sobre as águas, ele diz: se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Irmãos, aqui Pedro, quando Jesus fala para ele, ele desce do barco, ele sai do barco e vai de encontro com Jesus. Volta a ele novamente aquele pensamento: eu não sou digno disso, eu não posso estar fazendo um negócio desse, eu sou um pecador. Vem nele novamente todo aquele trauma encracado no coração dele, como uma autocondenação, ou seja, uma rejeição daquilo que é santo e que é Deus e que está ali juntamente com ele. Pedro volta novamente naquele sentimento e ele começa a andar. Eu imagino que ele está ali todo feliz, pisando na água, andando, e aí os pensamentos voltam na mente dele e ele começa a afundar. Irmãos, quantos começaram junto com você e já afundaram? Quantos que pregaram para você, falaram de Jesus para você e hoje estão no mundo? Quantas pessoas que andam junto com você e você vê que um dia está lá em cima, glorificando a Deus, está ali falando de Deus, uma alegria, esse Deus é bom e tal, aí no outro dia está lá borocochô, está ali duvidando das coisas de Deus. Será que Deus me ama? Será se Deus me ama? Será se Ele está comigo? Será, entendeu? Está ali sempre colocando no meio algo que impede ele de receber ou de continuar recebendo a bênção de Deus. Às vezes na família, irmãos, às vezes na família, nós estamos convivendo, aí um vem, em vez de animar o outro, desanima. Hoje eu estou mal, está mal, fica quietinho, vai adorar a Deus, vai louvar a Deus, volta no estágio que você estava antes. Pedro continua, olha que coisa linda. Eu acho lindo a Bíblia, porque a Bíblia não esconde nada, e nós temos que aprender com a Bíblia, porque ela mostra tudo. E ele continua, no versículo 33, no versículo 32, e quando subiram para o barco, acalmou o vento, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Já aconteceu isso com você, irmão? Deus te faz um milagre, Deus te abençoa, e de repente passa um período: será que Deus está comigo?
Será que o Senhor anda juntamente comigo? Tenho feito certo? Será? Já aconteceu isso com você? Aí novamente o Senhor vem e dá uma chacoalhada, te abençoa. Não, Deus está comigo, Deus é bom, eu vou servir a Deus, eu vou. Altos e baixos, altos e baixos. Isso é um sintoma de autocondenação e de justiça própria. Autocondenação quando você acha que não merece e não merece. Justiça própria quando você acha que você é o bom e você pode fazer e você vai fazer porque você é o cara. Justiça própria. Mais um pouquinho. Mateus 16, 13. Um pouquinho à frente. Jesus chega ali diante dos discípulos. Mateus 16, versículo 13. E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, vocês estão falando por aí que eu sou quem? Ou quem eu sou para vocês? Aí, e Simão Pedro de novo respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Interessante que Jesus não fala assim: até que enfim, hein, Pedrão? Ô Pedrão, você só me dá mancada, mas agora você acertou. Não, o Senhor não vai condenar aquilo e nem vai querer trazer à memória aquilo que nós erramos. Deus vai se alegrar com aquilo que estamos fazendo. E ele continua: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado, olha, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a revelação do Espírito Santo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Pedro vivia dando mancada. A hora que ele entra no favor de Deus, a hora que ele entra na graça de Deus, o Senhor restitui, ou seja, entrega a ele tudo aquilo que é sonho para um homem. Agora olha que coisa interessante, versículo 21. Pedro entrou na revelação de Deus. Pedro recebeu o Espírito de Deus com revelação. Agora olha o versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ou seja, Pedro chega lá e fala assim: está maluco, mestre? Perdeu o juízo? Não vai fazer um negócio desse não. Nós não vamos deixar isso acontecer. Nós vamos impedir isso acontecer. E Pedro, tomando de parte, começou, versículo 22, e Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo. Olha a palavra, repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Parece uma contradição.
Há pouco tempo o Senhor fala assim: bem-aventurado Pedro, bem-aventurado Pedrão, porque não foi você, mas foi o Espírito que te revelou. Agora, Pedro entra na carne, e o Senhor vem e repreende Pedro. Logo em seguida, ele já chama Pedro ali, repreende Pedro e diz para Pedro: Pedro, você está servindo de escândalo. Ou seja, voltou aquele Pedro novamente. Pedro, permanece no Espírito para que você viva. Irmãos, parece uma coisa que a gente conhece direto, né? Tem dia que irmãos ligam para a gente, não sei se acontece com você, e está naquele gás, está naquele fogo. Vamos para o monte orar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Passa um dia, 2 dias, pastor, estou na prova, estou no vale, estou na morsa, estou no buraco, estou para baixo. Irmãos, pode acontecer o que acontecer com a sua vida, mas mantenha ela no Espírito de Deus, mantenha forte ouvindo a palavra, não ande nos altos e baixos, que isso te cansa, isso vai te prejudicar o teu físico, isso vai prejudicar a sua qualidade de vida. Pode vir a dificuldade, o Senhor já venceu por mim e por você. Agora está interessante o 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Ele está falando para Pedro: Pedro, morre esse velho homem que está dentro de você. Pedro, acaba com esse homem que acha que pode, acha que sabe e quer ensinar os outros. Pedro, aprende primeiro, mata dentro de você essa posição que você tem de querer se expor, de querer, mata isso para que você possa viver. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? É o que o Senhor está dizendo: Pedro, para com isso, meu filho. Negue. Viva, Pedro, no que eu estou te ensinando. Esquece o que você aprendeu até de pescaria. Deixa o meu favor entrar, Pedro, na sua vida, na sua casa, na sua família. Deixa com que o meu favor faça para você aquilo que você consegue até fazer, mas com dificuldade. Mateus 26, 30. Vai lá em Mateus 26, 30. E Pedro era um homem, irmãos. 26, 30. Quem achou, olha aqui para mim. Pedro era um homem que ele era extremamente fiel naquilo que ele pensava e naquilo que ele vivia. Quando você olha as Escrituras, Pedro não esconde de ninguém, muito menos do mestre dele, a vida dele. Pedro era um sujeito que andava com Cristo. Tinha 3 homens que andavam próximo dele: era Tiago, era Pedro e era João. E Pedro estava ali porque o Senhor conhecia o coração dele e sabia que ele queria fazer o negócio, ele queria acertar. Irmãos, Pedro queria acertar, mas Pedro queria acertar do jeito dele, ele queria fazer a obra do jeito dele, e não tem como fazer as coisas do nosso jeito estando com o Senhor. Nós temos que fazer do jeito do Senhor e não do nosso jeito. Irmãos, a hora que você entender, a tua célula vai triplicar a cada 6 meses, e olha lá se der tempo de acontecer isso. A sua vida, você vai enriquecer, porque Deus quer que você ganhe dinheiro e muito dinheiro. Você vai ter saúde, porque Deus quer que você tenha saúde. Irmãos, isso não, eu não estou dizendo e isentando o problema. Ontem o que eu preguei é que Deus diz: se prepara para o dia mau, porque o dia mau haverá em nossas vidas. Mas o que eu quero dizer é que Deus quer o melhor para os filhos. Ele quer o melhor para você. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida.
E muitas vezes precisa Deus estar repreendendo para que Ele mude as nossas vidas. Olha o que diz lá, 31. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Olha que coisa interessante. Pedro vai contra Jesus de novo. E sabe o que a mensagem é para mim e para você, irmãos? Todas as vezes que você confiar em você, você vai errar. Pedro confiava nele. Ele confiava no amor dele para com Deus, e não no amor de Deus para com ele. Todas as vezes que você basear e confiar no teu amor para com Deus, você vai cair. Mas todas as vezes que você confiar no amor de Deus para com você, você vai permanecer em pé. Todas as vezes que você entender que o teu amor não é suficiente nem mesmo para você ficar em pé, Deus vai te permanecer em pé. Mas todas as vezes que você achar e bater no peito: eu não faço isso, fulano de tal faz, o outro já fez, mas eu nunca fiz e nem vou fazer. Cuidado, irmãos. Olha o que Pedro disse. Mas Pedro respondendo disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizei. Ou seja, Senhor, eu te conheço, o Senhor é uma bênção para a minha vida. Mas se tem alguém aqui que não vai escandalizar, sou eu, Pedrão. Pedrão está assim, estou assim com o Senhor. Jesus vai e fala para ele: hoje, 3 vezes, ou seja, você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. De forma, o Senhor não me conhece, Senhor. O Senhor parece que andou comigo aí esses 3 anos, mas eu acho que o Senhor ainda não conhece o Pedro. Senhor, eu errei, é claro que eu errei, mas agora eu sou outro Pedro. Agora eu morro pelo Senhor. Agora eu sou diferente. Vamos continuar aqui, para a gente ver o que aconteceu. Versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: ausentai-vos aqui enquanto vou além orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Jesus então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Jesus leva com ele quem? Pedro. Irmãos, às vezes a gente acha que a gente vive pisando no tomate aí, como diz a juventude aí, errando, o Senhor vai nos abandonar. Irmãos, eu disse aqui e eu vou voltar a afirmar: o pecado nunca vai te tirar dos braços do Senhor. Nunca vai te tirar dos braços do Senhor. Se alguém pecar, o que vai acontecer é a consequência do pecado, porém o Senhor nunca vai te abandonar. Você já é um fato consumado de salvação para o Senhor. A sua vida já é uma vida resgatada no Senhor. Acabou, já foi determinado, o Senhor te salvou e pronto. Versículo Mateus 26, 69. Ora, uma página à frente, no capítulo 26 de Mateus, versículo 69. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse-lhe: tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele, o que diz aí?
negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Versículo 71. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele o quê? Negou. Primeiro negou outra vez com juramento. Agora, primeiro ele negou, depois ele negou com juramento. Diz: e ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Sabe o que ele estava querendo dizer? Essa praga que ele estava falando aqui, ele estava dizendo: e lá eu estou com esse homem, eu quero saber alguma coisa desse homem. Ele estava praguejando a Jesus, irmãos. Não eram as pessoas que estavam ali condenando ele, não eram as pessoas que estavam vendo ele ali. Mas olha, primeiro ele negou, segundo, ele negou jurando: eu juro por Deus, eu juro por Jesus Cristo que eu não estava com Jesus Cristo. Ele jurou. E depois ele vem e praguejou ali, dizendo: não conheço esse homem. Ou seja, não quero nem saber quem é esse homem, não conheço. E praguejou ali. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dizia: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Irmão, sabe quem estava presente com Cristo ali quando ele foi pregado? O único que vivia calado: João, um menino de aproximadamente 22 anos. Pedro já estava com 42 anos de idade, mas João era um menino ali recém-convertido, admirando ao Senhor, andava junto com o Senhor, ouviam as mesmas pregações que os outros faziam. Existiam lá, e existe aqui, irmãos, e sempre vai existir, condutas diferentes de pessoas. Os dois se converteram com a mesma palavra, os dois andam com o mesmo pastor, os dois ouvem a mesma mensagem, mas os dois agem diferente. João, quando ele chega diante do Senhor, ele vai calado, ele fica quietinho, só admirando a sabedoria que o Senhor tinha para falar, aquilo que o Senhor tinha como promessa para a vida dele. Abra em João capítulo 21, para nós encerrarmos. João 21, de 1 em diante. Agora, Pedro vai desviar. Pedro fez tudo que tinha que fazer, ouviu tudo que tinha que ouvir, conviveu o tempo que ele tinha que conviver, agora ele vai desviar. Parece que isso não acontece, mas aconteceu aqui. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez, João 21, a partir do versículo 1, aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim, estando juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Alguém sabe o que Deus havia falado para eles, o que eram para eles fazer depois da morte? Hã? Alguém sabe o que ele falou? Pode falar. Disse: ide. Mas antes ele falou assim: aguarda em Jerusalém, não saia até que seja revestido de poder pelo Espírito de Deus. Não vão embora, fique em Jerusalém. Pedro, influente, faz o quê? Chama os outros para desviar. Morreu Jesus, acabou, vou voltar às práticas que eu tinha antes. Irmãos, muitas vezes quando o sonho
fica distante, ou o sonho não é aquilo que pensamos, o que que nós fazemos? Volta às práticas antigas. Começamos a voltar a fazer o mesmo que fazia antes. Por que que Pedro volta a pescar? Não era para ele pescar mais. O Senhor já tinha falado para ele: fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e aí vocês vão e preguem em todos os cantos, em todos os lugares. Era para eles ficarem ali juntinho, reunidos. Não era para espalhar, muito menos voltar ao que eles faziam antes, muito menos saírem de Jerusalém. Mas Pedro convida as pessoas. Mas olha que coisa linda. Disse-lhe Simão Pedro, versículo 3: vou pescar. Disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Você vê como que é a influência. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filho, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Eu imagino os meninos no barco falando assim: peraí, eu já conheço essa frase, eu sei quem é esse, ele já disse isso antes. Aí ele continua: lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, João que escreveu, João falando dele, mas olha um homem, irmãos, olha aqui para mim, olha a atitude de um homem que não gosta de se aparecer. Olha a atitude de um homem que ele ama Jesus e faz Jesus ser conhecido e não ele ser conhecido. Olha o que ele diz aqui: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Pedro ainda não tinha entendido. Pedro, tudo isso, ainda não tinha entendido as coisas de Deus. E outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando as redes cheias de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Interessante assim, e eu quero encerrar aqui. O que é que Deus falou comigo nesse texto? Que Ele não precisa do teu pão para te alimentar. Ele não precisa do teu suor para te alimentar, do meu suor para me alimentar. Ele não tinha vara para pescar. Ele não entrou na água para pescar. Não deram a ele peixes, não deram a ele pão. Ele traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Porém ele diz assim: traz mais peixe aí. Ele está dizendo: eu ainda quero ter uma comunhão com você. Eu ainda quero ter uma comunhão com você. Eu vim para ter uma comunhão com você. Nós seremos parceiros. Você vai andar comigo, e você vai trabalhar comigo, e você vai fazer a obra que eu te comissionei. Eles foram pescar, não tinham apanhado nada, mas o Senhor fala: lança a rede aí, lança para o lado direito. Eles viram o lado ali, lançam para o lado direito, apanham um monte de peixe, e vem todo mundo feliz. Chega lá, tem brasa. Ele estava com fósforo, irmão? A Bíblia não fala, mas ele é o fogo puro. Tinha peixe, tinha pão, porque ele é o pão da vida. E ele vem e fala assim: traz mais, vamos ter uma comunhão aqui, vamos nós nos unirmos, e vamos festejar aqui esse dia. Aí o versículo 12, versículo 11 diz assim: Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Agora os meninos estão
estão aí meio ressabiados. Irmãos, por que que o texto aqui faz questão de dizer, ninguém quis perguntar quem que é o Senhor? Porque todas as vezes que alguém desvia daquilo que o Senhor mandou, para voltar dificilmente ele compreende. Eles não reconheceram Jesus, porque eles já tinham saído do propósito do Senhor. Todas as vezes que alguém sai do propósito do Senhor, dificilmente ele reconhece quem é o Senhor e que o Senhor está falando. Mas eles não ousavam perguntar para ele. E o texto diz, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Mas eles tinham dúvidas. Mas eles sabiam por causa das frases, por causa do pão, porque tinha acontecido. Eu vou parar aqui. Deus está mandando eu parar, nós vamos parar. Depois você vai ver o Senhor restaurando Pedro. E ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta as tuas ovelhas. Não? As minhas ovelhas. É que tem pastor que é dono de ovelha, né? Aí ele volta novamente e fala, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Aí novamente ele volta para Pedro ali de novo. Ele está restaurando Pedro das 3 negações. Ele está restaurando Pedro do Pai, do Filho e do Espírito. Ele está restaurando Pedro no corpo, alma e espírito. Ele está restaurando Pedro em tudo. Aí ele volta e diz novamente, Pedro, tu me amas? Aí Pedro entende. Irmãos, o que nós precisamos é entender o Senhor. Ele olha para o Senhor e fala assim, não adianta eu mentir, não adianta eu dizer que não adianta eu dizer que eu estou triste, não adianta eu dizer que eu estou alegre. O Senhor sabe todas as coisas, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo, o insuficiente a qual eu deveria amar. O Senhor sabe que eu te amo muito pouco perto do que eu deveria te amar. O Senhor sabe quem eu sou, aquele homem que só te deu problema. Pedro começa a entender as coisas de Deus. Irmãos, para e pensa. Nós vamos ceiar. E esse é um momento muito maravilhoso, porque esse é o momento de restauração, onde o Senhor te restaura em corpo, alma, espírito, onde o Senhor te restaura em toda a comunhão. Quero chamar o pastor Betinho, aonde o Senhor te restaura em tudo, e o Senhor quer nos restaurar, independente, irmão, irmã, independente do que você viveu hoje. Talvez você brigou com a tua esposa, talvez você fez algo que desagradou a Deus. Não tem problema, o Senhor está aqui, e é Ele quem te convida para ceiar nessa noite. É Ele quem vai sentar juntamente contigo, e olhar para você, olhar para mim e dizer, é bom ceiar contigo. Esse é o Deus que nós precisamos entender, para receber o favor do Senhor para as nossas vidas.